Em comum, todos eram jovens e gostavam das artes, principalmente da música. Coincidiu também serem cearenses e viverem no Ceará. Ansiaram por mudanças na cena cultural dos anos 70. Nomes como Raimundo Fagner, Ednardo, Fausto Nilo, Belchior, Augusto Pontes destacaram-se no cenário nacional. Essa junção de tanta gente boa ainda não tinha uma denominação. Foi um locutor paulista que, ao anunciar o grupo, os denominou Pessoal do Ceará. E foi dessa forma que aquela agitação cultural entrou para a história. O movimento teve início da Universidade Federal do Ceará, então centro das discussões do momento. Os jovens ouviam desde forró, a bossa nova, tropicália e Beatles. Essa mistura de influências começou a resultar em sons nunca ouvidos no lugar. Tudo com letras inspiradas que reproduziam o anseio por mudanças estéticas. Um dos marcos do grupo foi o lançamento em 1973 do disco denominado Meu Corpo, Minha Embalagem, Tudo Gasto na Viagem. Recebeu como subtítulo Pessoal do Ceará. Nas vozes de Ednardo, Roger Rogério e Tete, o disco apresentava uma pequena revolução cultural. E para complementar essa nossa discussão, traremos a Tete Rogério para falar conosco. Confiram. Prezados, hoje estamos com Tete Rogério, um grande representante da música cearense. Tete Rogério, na década de 70, fez parte do grupo denominado Pessoal do Ceará, um movimento cultural de grande efervescência no período. Tete, oi, Rafael. Gostaria de perguntar como se deu essa sua inserção no Pessoal do Ceará. Pois é, eu sou do interior, nasci em Quixadá. Aos 14 anos eu vim aqui para Fortaleza e o meu irmão, o Vavá, ele tocava violão, né? E coincidentemente nós morávamos no mesmo bairro do Roger, né? O Roger Rogério. E a gente se reunia, tocava um violãozinho aqui, um violãozinho ali e tal. Aí eu comecei a namorar com o Roger. E aí, né, a gente foi amadurecendo essa história, foi participando dos programas aqui, Alô Juventude, porque hoje é sábado, que eram programas da extinta TV Ceará, Canal 2, né? E na Faculdade de Arquitetura, que foi onde realmente tudo começou, né? Onde o Fausto Nilo é quem liderava essa reunião lá no Centro Cultural da Faculdade de Arquitetura. Então lá a gente cantava, trocava ideias e tal, né? Era a época da repressão, né? E a gente fazia o quê? A gente cantava, né? Conversava pouco, né? Porque na época não podia conversar muito. E foi quando deu-se. Sim, de lá a gente partia para o bar do Anísio, né? Ficava tocando violão, tudo uma coisa informal, né? Mas aí começou assim, na turma, a sentir o desejo de partir para, né, mostrar as coisas que nós tínhamos aqui. Eu acho que a mesma coisa acontecia lá em Minas, com o Clube da Esquina, lá na Bahia, com o pessoal da Tropicália. Quer dizer, isso ninguém se conhecia, mas era uma coisa da época, da geração, né? E cada um foi tomando o seu rumo, né? Eu fui para Brasília, né? Fui acompanhando o Rod, nós já estávamos casados na época. E o Rod foi para fazer mestrado. Lá nós encontramos Fausto Nilo, que era professor da UNB, né, da arquitetura. O Fagner, que foi para Brasília, para a casa da irmã dele, da Elisete. Eu acho que um pouco querendo fugir assim, do pai, o seu Fares, né? A coisa de ficar aqui. Porque o Fagner sempre foi muito ousado, né? É o mais novo do grupo, mas sempre foi muito ousado. E ele foi para Brasília, ainda tentou o vestibular, mas terminou se envolvendo e terminamos, uns em São Paulo, outros no Rio. Eu já com a Daniela, com 3 anos. Em São Paulo, já nascendo Pedro Rogério, foi quando nós gravamos o primeiro disco lá em São Paulo. E foi aí que aconteceu, né? De repente, porque assim, eu quando era pequena, em Quixadá, eu sempre fui muito afinada e cantava no colégio, né? E
Mas não tinha essa coisa do profissionalismo. Então, quando aconteceu a história em São Paulo, que nós gravamos o primeiro disco, eu, Rod e Ednardo, porque todos já estavam, de uma certa forma, já ligados em outras gravadoras, foi que caiu a ficha de que eu era uma cantora profissional, entendeu? Então foi que eu disse, meu Deus, eu sou uma cantora profissional. Aí foi que veio a consciência disso tudo, né? Sim, lá também estava a Melinha, né, que começou a se unir ao grupo, né? E foi aí que começou toda a história. Tete, essa relação de ser uma cantora, uma participe de um movimento social, político e cultural e mãe. Difícil. Difícil, assim, porque quando nós fomos para Brasília, eu já tinha a Daniela, né? Em São Paulo, ao chegar, já foi nascendo o Pedro Rogério, né? Então, o Pedro, quando nasceu, o Pedro Rogério nasceu junto com esse movimento, né? Nós chegamos lá e logo depois que ele nasceu, nós gravamos o primeiro disco. Então, eu queria deixar registrado aqui que isso é uma coisa muito importante, assim, para mim é uma coisa maravilhosa, ter nascido o meu filho, né, em 72, justamente o ano em que começou toda a história do pessoal do Ceará, e décadas depois o meu filho ter se tornado o estudioso nesse assunto, o pesquisador, e, né, contando toda a nossa história através do mestrado, doutorado, né, e hoje formado em música na universidade, e está, né, finalmente contando essa história, porque eu acho que essa história da música no Ceará, porque assim, o pessoal do Ceará não foi um movimento estático, não, o pessoal do Ceará continua, está aí, né? Por que esse pessoal do Ceará, o nome pegou, por quê? Quando nós gravamos o primeiro disco, eu, Rod e Ednardo, que eram os disponíveis na época para gravar, porque como eu acabei de falar, estavam todos já, né, de uma certa forma ligados à gravadora, o Fagner na Philips, o Belchior na Continental. E quando nós gravamos, o disco era Meu Corpo, Minha Viagem, Todo Gasto na Viagem, né, que é uma frase do Augusto Pontes, o nosso maravilhoso Augusto Pontes, que ele foi realmente o nosso guru, foi ele que direcionou, deu ideias, ele tinha uma coisa que ele, instintivamente, ele comandava essa turma, porque sempre foi uma pessoa muito inteligente, né? Umas ideias muito avançadas, e era o nosso guru, realmente. Mas terminou que o disco ficou conhecido como Pessoal do Ceará, né? Por quê? Por causa dessa história aqui em Fortaleza. O pessoal da faculdade, o pessoal da televisão, o pessoal, né, o pessoal do bar da esquina, o pessoal lá de casa, a gente só fala assim, a gente nunca falou turma, aqui é pessoal que a gente usa, né? Então, eles lá ouvindo pessoal, virou essa história de Pessoal do Ceará, né? Pois então eu acho que essa história tem que, através de estudos, de pesquisas, né, como você, o Pedro, essa história, porque eu acho que o Ceará tem que ter uma memória cultural. Infelizmente, nós não temos. Estamos atentos agora, né, a juventude está começando a ficar atenta, né, e para contar a história do Ceará, a história musical, que isso tem que ser contado em colégio, né? Tem adolescente até, sabe assim, do Fagner, porque o Fagner foi que realmente fez sucesso, Fagner, Belchior e Ednardo um pouco, né? Mas você fala, não sabe, essa história do pessoal do Ceará é uma coisa assim e tal, né? Fica uma coisa muito... Mas, graças a Deus, eu estou vendo essa história caminhar e me sinto muito, muito feliz de ter aberto essa trilha para as gerações que vieram depois da nossa, né? E tá aí, o pessoal do Ceará continua, com todas as pessoas que mexem com arte, inclusive os estudantes, né?
né, do pessoal das universidades que estão mexendo com isso. Tudo isso é o pessoal do Ceará, para mim. Tati, como foi essa relação, a receptividade do pessoal do Ceará em outros estados? Como se deu essa... Assim, o pessoal em São Paulo, nós temos... tem muitos paulistas hoje em dia que eu me encontro. Tete, mas eu me lembro de você demais e tal e tal. Quer dizer, em São Paulo nós tínhamos um público. Em Brasília nós tínhamos um público também. Belo Horizonte, né? No Rio um pouco menos, né? Que foi mais o Fagner, no caso o Rio de Janeiro, né? Porque o Rio eu acho que é assim a vitrine maior de toda essa história, né? Mas a gente tem um reconhecimento, tem pessoas de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, que quando falam do pessoal do Ceará, as pessoas, né, lembram e tem essa coisa toda, né, de essa memória e esse reconhecimento do nosso trabalho. Tati, nosso papo está muito bom, mas para nós encerrarmos, né, esse momento maravilhoso que nós estamos aqui, eu gostaria que você fizesse uma relação da música que você vivenciou, que você foi um sujeito, que você participou, que você contribuiu com as músicas de hoje da contemporaneidade, com os movimentos que acontecem hoje das bandas de forró, dos axés, das micaretas. Pois é. Com relação a... É assim, eu acho que tem lugar para tudo, sabe? O forró que eu gosto é o forrozinho pé de serra, né? Mas tem o forró eletrônico, tem o axé, tem essa coisa que desvirtuou, de uma certa forma, a música popular brasileira, né? Então, quer dizer, essa coisa da música do duplo sentido, esse besterol, não o besterol dos atores, do teatro, que aí é outra história, mas esse besterol da música, tem muita coisa que não vale a pena, entendeu? Mas eu continuo dizendo, tem lugar para todos. Agora, o que não deveria ser esquecido é a música popular brasileira, né? Porque você pode ver que até na mídia você ouve pouco, né? Ouve pouco o Chico, você ouve pouco o Milton, você ouve... Tem tanta gente... E a nova geração mesmo, quer dizer... Por quê? Porque essa coisa descartável, digamos assim, essa coisa descartável foi num crescendo tão grande que nós estamos vivendo um momento, para mim, um momento muito triste, que poderia não ser se as pessoas estivessem também ligados na divulgação da música popular brasileira, que é uma coisa riquíssima, né? Tete, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Estou muito feliz de estar aqui participando de um trabalho, né, de universitários, porque isso é que é bom, é a divulgação da nossa história musical. Eu agradeço a vocês. E assim ficamos por aqui com mais um Cutucando. Espero que tenham gostado do nosso programa e não deixe de nos assistir aqui na TV Interaja, www.tvinteraja.com.br. Até a próxima!